Olá, boa noite. Hoje, na roda de conversa do nosso primeiro dia da segunda semana da administração pública, que tem como tema Criatividade versus Inovação, por uma refundação da nação, sobre um pouco do pensamento do Celso Furtado. Terá na mesa composta pela queridíssima Aline Souza, produtora cultural, formada em administração pela ETEP, pós-graduada em gestão de projetos culturais pelo CELAC USP, tem experiências com projetos culturais nas áreas de arte cênica, artes visuais e filosofia. Atualmente é bolsista pelo SEBRAE e atua como agente local de inovação e pequenas e microempresas, com foco em economia criativa. Muito legal. Também integra o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Mariana. Também pela professora Claudete Pagotto, doutora em Sociologia, mestre em Ciências Sociais, bacharel e licenciatura em Ciências Sociais, membro do Conselho Editorial de 3 revistas acadêmicas, membro da Comissão Assessora de Área de Ciências Sociais do ENAD desde 2017, líder do grupo de pesquisa sobre o mundo do trabalho. Obrigada por aceitar nosso convite, Claudete. Seja muito bem-vinda também. E pela nossa professora querida, Simone Lisboa, professora do Instituto Federal, doutora em administração na área de organizações políticas públicas pela UFMG, realizou doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, tem atuação na área educacional e da cultura desde 95, tanto na área educacional e da cultura, teve cargos de gestão no setor público e privado, é pesquisador e militante na área cultural desde 95 também, quando fez um mestrado em administração. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigados a todos por estarem aqui. Vamos começar a nossa roda. Boa noite a todos. Eu quero apresentar a Mariana. Mariana Hirota é nossa aluna do curso de bacharelado em administração do 6º período. Ela estagiou na Prefeitura de Jacareí, na área de finanças, e atualmente trabalha no Hospital São Francisco de Assis como assistente administrativo, um hospital filantrópico que tem parceria com o Estado atendendo pacientes do SUS. A Mariana, juntamente com um grupo de alunos, é responsável por fazer toda a produção desse evento que a gente traz com muito carinho. Eu vou chamar a Aline, que é a moderadora da roda de conversas, para dar início à nossa atividade desse momento. Boa noite, Aline. Boa noite, Simone. Que responsabilidade grande, mas também que alegria de estar aqui com vocês essa noite, refletindo sobre esse tema tão importante. Então, para a gente começar, agradeço o convite, parabenizo pela realização do evento e convido a professora Claudete a fazer uma fala inicial sobre a sua pesquisa, sobre o livro Formação Econômica do Brasil, um livro tão atual aí para a gente pensar todas as nossas questões econômicas. Então, por favor, professora Claudete, seja bem-vinda. Boa noite a todos aqui presentes, aos alunos que estão aqui online. É um prazer muito grande estar aqui e agradecer à professora Simone Lisboa pelo convite e também por conhecer a atividade desenvolvida por vocês aqui deste curso de administração. Então é uma honra bastante grande para mim participar desta semana da administração, cujo tema envolve a obra de Celso Furtado, que a mim me pareceu bastante inovador do ponto de vista da escolha e também desafiador do ponto de vista da nossa discussão, retomando um autor importante para a interpretação do Brasil. Olha só, eu vou agora projetar para vocês, vou tentar pelo menos, fazer aqui uma apresentação do tema que eu busquei traçar com vocês, Então, olha só, vocês estão observando aí o meu PowerPoint, não é isso? E a ideia hoje é falar um pouco sobre Celso Furtado.
Ele nasceu em 1920 e faleceu em 2004. Estive ouvindo a palestra no primeiro momento, das 7 horas, com a professora Simone, que entrevistou a Rosa Freire, que foi muito interessante porque deu um panorama muito geral e apresentação ali dos temas, né, dos livros. Olha só, mostro para vocês aqui que o Celso Furtado é um dos mais importantes intérpretes do Brasil. Coloco aqui a capa de alguns livros memoráveis, né, só para dar uma pequena amostra, tá? E isso significa que a interpretação do Brasil passa do Brasil colônia ao processo de industrialização. Isso significa também que o Celso Furtado, além de ser um importante intérprete do Brasil, ele foi um protagonista da luta pelo desenvolvimento nacional, em especial na segunda metade do século XX. E é interessante essa periodização, porque esses livros todos e parte dessa grande da obra que a gente vai tratar aqui foi pensada na primeira metade do século XX. Faço essa observação para vocês porque a professora, no primeiro momento do debate que vocês viram, chamou atenção a muitas facetas desse importante pesquisador, né, desse importante pensador. Chama atenção aqui ao aspecto em que ele, enquanto professor e pesquisador, atuou como professor em diversas universidades, na França, na Inglaterra, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. E nestas fases, nesses países, né, um período da sua vida como professor e pesquisador foi num período do exílio, no período da ditadura militar, civil-militar, em que ele foi, inclusive, um dos primeiros ali a ser banido, né, do país no ato institucional número 1. Nesse período do exílio, essa formação dele enquanto professor e pesquisador serviu no sentido de aprimorar a brilhante inteligência e a sua capacidade intelectual. E não só isso, como ele buscou consolidar ali a sua concepção sobre a importância da cultura e da sustentabilidade ambiental. Puxo aqui um pouco a brasa para a sardinha do tema da mesa redonda de hoje, né? Que é a discussão da sardinha, da cultura, da inovação, da sustentabilidade, né? Então, chama atenção a isso porque esses elementos, às vezes, eles são pouco debatidos na pesquisa desse professor. São partes, portanto, essenciais ao tema que é caro ao Celso Furtado, que é o processo de desenvolvimento. Ou seja, o que eu quero buscar para vocês é que, além de professor e pesquisador, ele também ocupou cargos públicos, né? Também enfatizado pela Simone, pela professora, pela Rosa, né? De que ele nunca ocupou um cargo na perspectiva, na iniciativa privada. E que eu chamo a atenção ao fato de que já em 58 ele vai ocupar um grupo de desenvolvimento, de trabalho de desenvolvimento do Nordeste, vai ser o superintendente, né, da SUDENE, que é o de desenvolvimento, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste na década de 60, vai ser ministro do Planejamento do João Goulart em 62, e eu vou chamar a atenção a vocês a um aspecto que vai ser importante para a experiência enquanto administrador público, enquanto pesquisador e professor, né, juntando aí todas as suas facetas, seus papéis sociais, que é ser ali um formulador, um dirigente importante da Comissão Econômica para a América Latina nos seus grandes
momentos, assim, né? O que eu chamo atenção para essa trajetória é uma frase em que ele vai escrever numa das suas obras de memórias ali, e eu queria chamar a atenção para vocês, lendo comigo aqui um pouco o Celso Furtado falando. No curso da história, as ciências têm evoluído graças àqueles indivíduos que, em dado momento, foram capazes de pensar por conta própria e ultrapassar certos limites. Com a economia, essa ciência social, que deve visar prioritariamente ao bem-estar dos seres humanos, não é diferente. Ela requer dos que elegeram imaginação e coragem para se arriscar em caminhos por vezes incertos. Para isso, não basta se munir de instrumentos ineficazes. Há que se atuar de forma consistente no plano político, assumir a responsabilidade de interferir no processo histórico e orientar-se por compromissos éticos. Provoco vocês aqui com esse grande texto, porque tem algumas chaves de interpretação da obra de Celso Furtado. Chaves aqui que eu vou tentar esmiuçar para vocês nesses 3 elementos importantes. E eu acho que eu já estou finalizando a minha apresentação aqui, que é o pensamento, o método e a atuação. Pensou Celso Furtado, tem que pensar ali qual é o método do seu pensamento, qual é o método da sua forma de atuar enquanto pesquisador e também como político. Ele, essencialmente, é um autodidata. Ele une a experiência dessa sua leitura, desse autodidatismo, com a formação acadêmica. Ele possui uma criatividade que vai buscar de forma inovadora em relação aos pensadores, aos economistas de uma maneira geral, ao combinar as influências intelectuais, que muitas vezes são diversas, às vezes estão até em oposição, e plurais como o positivismo, o marxismo e a antropologia. Ele tem aí a influência da escola clássica, da política, da economia, e vai também beber na fonte de autores como Keynes, Raul Prebisch, Myrdal, Schumpeter, entre outros. Coloco em negrito para vocês que o método do Celso Furtado é aliar o abstrato ao concreto. Na linha embaixo aqui, olha, é a subordinação dos princípios gerais, ou seja, os elementos mais gerais, abstratos à realidade econômica, que são, por definição, dotadas de historicidade, ou seja, de elementos concretos da realidade. Nesse sentido, quando com Raul Prebisch, lá nos anos 40, no processo já inicial da CEPAL, fazem uma crítica mordaz à teoria clássica econômica. Essa teoria clássica vai dizer como algo natural a exploração de um país pelo outro, de um país desenvolvido, rico pelo outro. Então se transforma essa visão de circulação das mercadorias como um elemento natural. E ele vai dizer o seguinte, olha, essa visão é uma visão de desenvolvimento desigual de um capitalismo de uma maneira mundial. Nós estudamos muito a globalização hoje, o neoliberalismo, né? Então isso vale para identificar na crítica que esses autores, e principalmente Celso Furtado, faz a essa visão natural do mundo, né? De que há uma diferença entre centro e periferia. As relações econômicas, elas são desiguais. Então, nessa perspectiva crítica dessa abordagem, a pergunta que se faz é: como explicar o atraso dos países que surgiram, que se originaram dessa expansão europeia? Quais são os caminhos que trouxeram ao subdesenvolvimento?
Por que eu chamo atenção a isso? É porque o Celso Furtado é identificado a partir dessa obra, como a Aline chamou atenção para vocês, e não só essa obra, mas como o conjunto das suas obras, né, como o autor da teoria do subdesenvolvimento. No entanto, é com a formação econômica do Brasil que nós temos ali a publicação de uma obra que demorou 10 anos para ser escrita, para ser desenvolvida, para ser lançada. Porque ela começou lá com Raul Prebisch. Lembra-se que eu falei da CEPAL, na crítica, nos anos 40? Só nos anos 50, no final dos anos 50, que ele é publicado. Então ele vai expor aqui aquele método. Lembra-se do abstrato e ao concreto que eu falei para vocês? Ele vai aplicar nesse livro, nessa grande obra, uma aplicação das abstrações racionais à realidade econômica. E traz, portanto, nessa exposição, quando nós começamos a ler, uma interpretação do processo histórico a partir dos elementos econômicos brasileiros, da economia brasileira. O que ele nos traz? Nos traz aqui a possibilidade de compreender as causas do subdesenvolvimento, e não só as causas, mas os caminhos para a sua superação. Na parte 1, ele faz uma descrição das formas de colonização. Na parte 2 e 3, ele vai vai trazer para nós a economia escravista da agricultura tropical para a mineração. Na parte 4, o impacto da independência do Brasil, e aí na parte 5, a crise da economia cafeeira, e com essa crise econômica mundial da década de 30, aquilo que vai ser propulsores para o crescimento da indústria no país. Para Celso Furtado, a metamorfose do crescimento em desenvolvimento, vou repetir, há uma metamorfose daquilo que nós identificamos como um crescimento econômico em desenvolvimento. Só é possível acontecer se essa metamorfose tiver a transformação da estrutura produtiva, no qual ela propicia uma efetiva melhora nas condições de vida da população. E essa metamorfose não se dá espontaneamente, ela é fruto de um projeto que, por sua vez, é uma expressão de uma vontade política. Na frase inicial que eu li para vocês, no final o Celso Furtado estava dizendo sobre uma atuação histórica e política. E aqui esse autor, também em homenagem a Celso Furtado, vai chamar atenção a essa necessidade do que ele chama de vontade política para criar as condições para o desenvolvimento. Então, olha só, chama atenção para vocês esses temas todos, né, essas análises introdutórias, né, para nós iniciarmos o debate. É apenas uma introdução, ok? É isso. Obrigada. Você, Aline. Uma ótima introdução, né? A gente fez aí em poucos minutos um grande mergulho que traz aí uma série de questões, mas antes da gente começar já a aprofundar um pouco mais as conversas, as perguntas, eu quero fazer um lembrete. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas no YouTube acompanhando a gente ao vivo, então a gente quer convidar vocês para fazerem perguntas, para fazerem comentários e participarem com a gente aqui dessa conversa. E aí agora eu vou convidar você, professora Simone, comenta mais um pouquinho para a gente sobre esse tema da mesa de hoje, qual que é a provocação que você nos traz a partir da obra de Celso Furtado. Primeiro eu quero começar cumprimentando a professora Claudete pela fala tão necessária e que ajuda a clarear, né, abrir caminhos para a nossa conversa de hoje. Agradecer a Aline, né, de estar conosco, né, fazendo a moderação, e a nossa aluna da administração, Mariana.
Embora a Rosa Freire já tenha falado um pouquinho, e a professora Claudete também, eu acho importante a gente passar um pouquinho pela vida do Celso Furtado. A gente escolhe mais ou menos um caminho comum, só que com olhares diferentes, né? Então, assim, Celso Furtado me chama muita atenção por o fato de ser um intelectual brasileiro do século XX, que viveu as transformações ocorridas naquele tempo e com um olhar sempre periférico. Brasileiro, nordestino, nascido em Pombal, na Paraíba, uma cidade hoje com 35 mil habitantes. Lendo os diários intermitentes, eu pude perceber que vem de uma família de posses, e isso garante que ele se embrenha nos estudos e com muito rigor que ele faz, né? Garante que ele tenha toda a possibilidade de estudar. Ele é muito preocupado com as notas, desde o Fundamental 2, ele vai estudar em São Paulo, onde faz direito, mora perto da universidade, é empenhado, sério, leitor assíduo, e Rosa fala isso, né? Que ele lê tudo, além da economia, filosofia, artes e tal. Ele mostra que vai a concertos, busca conhecer os artistas nacionais, estrangeiros, quer dizer, ele é um homem curioso pelo mundo à sua volta. A sua primeira ida à Europa é como pracinha, né? E é convocado para servir o exército brasileiro, e como ele falava inglês, ele tem uma posição diferenciada, ele mostra, ele fala inglês, espanhol, né? Italiano e alemão. Mas ele vai com a junta americana. Então, ele conhece a Itália, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bósnia Central e Paris, em 1945, onde ele tornaria doutor 3 anos mais tarde e se exilaria por quase 20 anos depois. Mas quando retorna da guerra, ele já sabe o que quer, né? Traz uma provocação, e ele sabe que ele quer viver fora do Brasil e quer ser escritor, ele quer ter experiência. E diz o seguinte nesses diários intermitentes, que se ele não tivesse talento para ficção, ele seria escritor sobre economia, administração, políticas e ciências sociais. E aí a gente já sabe o resultado desse empenho, né? Foram cerca de 30 livros publicados, alguns deles traduzidos em 11 idiomas, inclusive a Formação do Brasil, que a professora Claudete apresentou. A visão que ele teve dos países destruídos na Europa do pós-guerra teve um impacto profundo nele, levando à decisão de estudar economia. Então ele se inscreve em um programa de doutorado da Universidade de Paris, Sorbonne, em 46, e apresenta uma tese sobre a economia do Brasil durante o período colonial. Em 49 ele vai para o Chile, para a CEPAL, e aí eu vou pular enfim, que a gente já passou por isso, que é quando ele vai estudar, pensar a América Latina, né? Fazer todo o desenvolvimento, pensar sobre o desenvolvimento da América Latina, buscando enfatizar essa industrialização e a substituição de importações, conhecida como desenvolvimentismo ou estruturalismo. De volta ao Brasil, em 59, ele publica esse livro, Formação Econômica do Brasil, foi nomeado diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, responsável pelas questões relativas aos estados do Nordeste, e ele também assume a superintendência da SUDENE, órgão do governo que vem estimular esse crescimento econômico da região, nomeado pelo presidente Juscelino Kubitschek, como a Rosa já nos disse. É responsável pelo plano trienal, então aí já é o gestor, né, o gestor Celso Furtado, e ele também é um dos fundadores das Conferências das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, órgão governamental criado em 64. Então ele é, antes de tudo, um brasileiro com consciência de ser periférico em um mundo grande que ele conhece muito jovem, quando vai para a guerra, lutar contra o fascismo. É também economista, bacharel em Direito e tal. E ele empenha em estudar saídas para o desenvolvimento da América Latina, em especial para o Brasil, que é marcado, segundo ele, por períodos de pujança e decadência. Então, constantemente a gente vive a pujança e a decadência desde o ciclo açucareiro e pela imensa desigualdade. Eu gostaria de começar explicando o tema orientador do evento, né, que orienta todo o evento da noite, que é inovação versus criatividade, por uma refundação da nação. Tema que deverá permear todas as nossas conversas dessa semana, não exclusivamente nas discussões das teorias e análises furtadianas, mas também de uma vivência
a partir do pensamento de Celso Furtado, já que nós reuniremos aqui nessa semana gestores públicos, acadêmicos, alunos e representantes de movimentos sociais e populares de expressão nacional e regional. A gente buscou, na escolha desses participantes do seminário e das próprias vivências de cada um, mostrar esse pensamento de Celso Furtado sendo vivido e praticado, e para refletir a partir dessas experiências. É, obviamente, um título provocativo, eu sei disso, uma chamada para o pensamento e o debate, que a gente coloca inovação versus criatividade, mas é um debate que busca enriquecer, que se dispõe a mergulhar na grande pergunta feita pelo Celso Furtado em uma de suas primeiras reflexões sobre cultura, que é o ponto de vista do meu olhar, né, da minha pesquisa, do meu trabalho sobre Celso Furtado. Sobre cultura e desenvolvimento, que pergunta: que somos? Que é uma pergunta que revela uma crise de identidade, um incômodo mesmo na pele, ou dentro da roupa que se usa. É um desafio. E eu vou começar o título explicando o título pelo final. Por uma refundação da nação, é um tema que Celso Furtado se debruça e analisa o que seria do país após o que ele imaginava que seriam 10 anos, né, aproximadamente 10 anos de ditadura militar. Ele imaginava que em 10 anos, mais ou menos, tudo acabaria, que poderiam retornar ao Brasil, e como refundar o Brasil após os traços, né, de uma experiência autoritária. A gente sabe que a ditadura durou 21 anos, sendo a reabertura iniciada em 1985. Com Tancredo Neves, eleito presidente, por voto indireto ainda, né, e José Sarney, que ocupa o cargo de presidente. Então, Celso Furtado, sendo economista, analisa, né, como ele diz, o poder e o espaço numa economia que se globalizava naquele momento. Então, a análise dele se dá do ponto de vista histórico e busca alternativa para pensar o desenvolvimento do Brasil a partir da essência do próprio Brasil. Esse Brasil profundo e diverso, como nós dizemos hoje, né? A gente chama de Brasil diverso, o Brasil da periferia, o Brasil do interior, o Brasil que não está nas capitais, né? E para Furtado, entender essas causas e o mal da dependência e desenvolvimento do Brasil em relação aos países desenvolvidos é fundamental para encontrar o caminho da soberania do país e não da subordinação, que insiste em ocorrer desde a divisão do país em capitanias hereditárias para a produção baseada na economia açucareira. Então, para Celso Furtado, numa economia capitalista, o processo de acumulação marcha sobre 2 pés: a inovação, que permite discriminar os consumidores, e a difusão, que conduz à homogeneização de certas formas de consumo. Ao consumidor cabe um papel essencialmente passivo. A racionalidade desse consumidor consiste exatamente em responder corretamente, entre aspas, a cada estímulo a que se é submetido. As inovações apontam para um nível mais alto de gastos, que é a marca do consumidor privilegiado. Mas esse padrão inicialmente restritivo, né, tem que ser superado e difundido, que é o ganho de escala, que a gente na administração estuda tão bem, a fim de que o mercado possa crescer. As leis desse crescimento passam a condicionar a criatividade, a pesquisa. E romper com esse ciclo vicioso, né, passa pela própria criatividade, dentro de um sistema de valores. Então, para ele, o desenvolvimento da soberania do Brasil deve ter como pilares a participação popular, a liberdade de expressão, o fomento ao pluralismo, a democracia e a criatividade, fazendo essa união de tudo. Tendo a democracia e a criatividade quase que uma amálgama, os amálgamas, né, para uma sociedade que discute, enxerga seus problemas e busca as alternativas a partir de si próprio. E não de ações, projetos e programas miméticos, né, de cópia, de arremedos. Para ele, o processo de mudança social, que chamamos de desenvolvimento, só se apreende quando relacionamos com a ideia de criatividade. Então, para ele, desenvolvimento é a utilização de um excedente, ao qual abre horizonte de opções. O que é? Se temos um excedente, vamos fazer o que com ele? Vale dizer um excedente adicional que cria um desafio à inventividade.
Então, o que significa pensar o que fazer com esse incidente e refletir a quem ele pertence? Trata-se de um sistema de valores que devem orientar o pensamento de desenvolvimento do país, tendo a criatividade como um meio para romper o mimetismo. Então, ele relaciona, dentro da economia capitalista tradicional, a inovação como sendo o mimetismo. Mas, a partir daí, né, quando passa a se olhar e a se pensar um sistema de valores criativo, ter uma nova inovação. Então, ele busca uma inovação como consequência das forças sociais de grande complexidade que tem a criatividade como pano de fundo, para entender essas contradições inerentes à vida social. Assim, como vocês podem ver, não há exatamente um rompimento com a inovação, mas a criatividade deve estar antes dela. E também temos claro que o desenvolvimento do país a partir de uma lógica de não subordinação. Trata, sim, nosso seminário, de um seminário sobre soberania brasileira, sobre nosso desenvolvimento amparado em nossos valores mais reais, não miméticos, a partir do entendimento de quem somos. Eu acho que eu posso parar por aqui e a gente dá continuidade, não é? Muito bom, acho que você trouxe aí não só o aprofundamento sobre o tema, mas alguns ganchos com a fala da professora Claudete e também com a entrevista da Rosa Freire, que aconteceu aqui antes dessa fala. Quem ainda não assistiu vai estar disponível. Entra aqui nesse grande intensivão que a gente está fazendo, caminhando aí a obra e a vida do Celso Furtado, né? Eu pensei aqui algumas questões para colocar, mas como eu mesmo provoquei a nossa audiência, a Juliana Basílio fez a primeira questão e eu já vou colocar para vocês, até porque ela fez um grande desenvolvimento. Juliana, espero respeitar aqui a sua entonação. Considerando também a entrevista com a Rosa, Celso Furtado falava da questão dos valores. Josué de Castro falava em homens de boa vontade. Diante de ideias como neutralidade, objetividade, colocar as coisas nestes termos poderia soar como não rigoroso, científico, objetivo, neutro. Olhando para o nosso mundo hoje, falar sobre os valores, ela coloca entre parênteses, creio que Rosa falou moral. Com pessoas de boa vontade, não seria necessário? Muito necessário? Então ela traz aí, né, uma condução desse pensamento do Celso para os dias de hoje. Quem gostaria de fazer essa primeira intervenção com o nosso público? Eu acho que Claudete? Professora Claudete, por favor. Posso? Claro. Posso sim. Juliana, a sua pergunta ela é bastante instigante, e instigante porque você retoma os elementos que nós destacamos, e a professora Simone também, que é sobre o método, né? O fato de nós termos vontade, né, de nós termos necessidades, não significa que isso seja neutro, né? A grande ambiguidade do positivismo é exatamente esta, né? A toda pesquisa que envolve uma neutralidade científica exige do cientista uma criatividade, então exige um elemento subjetivo, né? Então, o que eu estou tentando entender da sua pergunta é relacionada ao contexto em que nós estamos introduzindo o tema, que é o contexto da primeira metade do século XX, em que era necessário uma vontade política fundamental para transformar o país. Tão foi que a figura do Getúlio Vargas
ela é destacada nessa perspectiva. São reformas estruturais que vão modificar o Brasil de uma sociedade oligárquica agrária para uma sociedade industrial, de uma burguesia industrial, né? Então, essa vontade, vamos dizer assim, esses elementos morais estão, vamos dizer assim, em aceitar a modernidade, né? Aceitar a modernidade sem perder, vamos dizer assim, os seus elementos de privilégios oligárquicos. Essa que é a grande questão. Onde está o sentimento de nação, né? Que isso é muito presente em Celso Furtado, porque ele é herdeiro desta literatura de autores que estão buscando essa identidade nacional. Gilberto Freire, Sérgio Buarque, o próprio Roberto Simons, né? O Hélio Jaguaribe, que ele é também fundamental para a formação dos institutos econômicos, né? O ISEB. Enfim, chamo atenção a isso para tentar dizer o seguinte: olha, e aí eu devolvo a pergunta para você, Juliana. Quando você nos faz essa pergunta, de que sujeitos você está chamando atenção para essa vontade? Quais são esses sujeitos, né? Quais são essas pessoas que precisam acionar, vamos dizer, as instituições todas, que é isso que o Celso Furtado está chamando, né? Para criar um projeto nacional. É isso, não sei se eu divaguei. Bom, a Juliana já agradeceu a resposta aqui, a atenção, e podem mandar mais perguntas, porque a gente vai colocar aqui na conversa. Conforme vocês foram falando, eu fiquei aqui percebendo alguns contrastes de palavras, né, de termos, de conceitos, toda a fala, o pensamento, a prática do Celso parece estar muito atenta a esses extremos, né? Então, o centro e a periferia, o abstrato e o concreto, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. E eu queria provocar um pouco vocês nesse sentido para comentarem o quanto a atenção a esses contornos tão extremos trouxe aí uma base para algumas políticas públicas que foram norteadoras aí, né, de grandes movimentos no país. Como a Simone comentou, eu também tenho uma prática mais próxima à cultura, então me chamou muito a atenção também esse outro contraste do economista que se interessa pela cultura, está na cultura, né, enfim. Queria provocar aqui vocês para comentarem um pouco sobre esses contrastes presentes o tempo todo na fala e na prática do Celso. Simone, comenta um pouco para a gente. Muito interessante essa sua pergunta, né? Que acho que a gente pode falar de inúmeras questões. Mas eu penso assim, inicialmente Celso Furtado é um homem pensador, um estudioso, como a gente já disse do seu tempo, ele é cosmopolita, embora ele seja do interior do Brasil, né? E ele vem de uma região que é o Nordeste. Então, assim, a gente é periférico, e quando ele sai, eu entendo que ele perceba ainda mais isso forte, porque o brasileiro, quando sai, se dá conta de que é periférico, que é brasileiro, e que não é branco, enfim, uma série de coisas que eu imagino que ele vivencia, né? Então, o trabalho de Celso Furtado, na verdade, a Rosa fala isso, e eu achei muito interessante, que ele fala, a economia fica pequena para ele começa a largar o entendimento, esse conceito de economia, e daí ele inclui a cultura, as questões sociais, e, claro, por uma visão ontológica e epistemológica, né, de a maneira que ele enxerga e que entende a vida a partir dali. Então,
podem parecer contraditórios, né, Aline, mas não são, né? Na verdade, eles se complementam, né? Como pensar a periferia sem pensar que existe um centro e por que ele foi criado, né? Por que essa periferia é criada e como que ela é gerada e que os males não estão nela exatamente, não é? E que o mal ele vem de uma estrutura, de uma maneira de se estruturar e organizar essa sociedade, e aí é a chamada dele para a gente pensar o que é importante para nós. Que somos, né? Ele não fala quem somos, mas que, né? Que somos, o que nós buscamos, como a gente quer gerir essa nossa realidade, estruturar essa nossa sociedade, e se a gente tem essa possibilidade. E aí eu fico pensando na pergunta, até um pouquinho da pergunta da Juliana, assim, ele trabalha muito com a questão das classes populares, né, e da vontade política, dessas duas questões que permeiam todo o trabalho dele. Então, é uma ação, ele em alguns momentos, né, que ele fala, olha, depende de uma vontade política, em inúmeros livros ele trata isso, mas depende de uma ação e de um desejo do povo, isso é, as pessoas precisam se organizar, se estruturar e saber o que querem, até porque o político representa, em última instância, o desejo do povo, né? Ou deveria ser isso. Então, ele tem essa visão e ele como gestor público, e aí o meu olhar, né? A gente tem estudos complementares, né, professora Claudete, porque eu, administradora, que passo pela gestão pública e privada, professora Claudete, como socióloga, enfim. Então, a minha visão, ela parte do ponto de vista da cultura. E eu estudei um pouco de pensar o desenvolvimento, tendo a cultura como um eixo do desenvolvimento em Celso Furtado, né? E ele, como gestor público, enquanto gestor público, ele lança isso em 1985, na área da cultura, as bases do que seria esse entendimento de uma cultura antropológica, enquanto gestão pública, né? Que é um povo que não precisa levar a cultura a ele, que ele tem a sua própria cultura. E que cabe ao Estado dinamizar, fazer que isso floresça, fazer que isso aconteça, reconhecer. E eu falo na entrevista com a Rosa que eu vejo no livro Criatividade e Dependência já a origem dos pontos de cultura que o Gilberto Gil, né, cria no governo Lula, e o Célio Turino, mas porque quando ele fala isso, né, que cabe ao Estado, com vontade política, reconhecer o que o povo já faz, o que o povo já define, esse é o próprio ponto de cultura, essa é a essência dos pontos de cultura. Então ele consegue, como gestor, embora inicial, com muitos problemas, né, era o governo Sarney, eleito indiretamente, mas ele pavimenta um caminho de construção que a gente vem desenvolvendo e que a gente pode experimentar na área da cultura muito positivamente, né? A questão dos comitês, das comissões, né? Dos conselhos de participação popular, que hoje no Brasil são instalados em várias áreas, não só na cultura, mas na cultura muito fortemente, mas na cultura, meio ambiente, enfim, conselhos que hoje sofrem, né? Sofrem por esvaziamento, e aí quando a gente vê essas questões contrárias, mergulhar nesses conceitos e entender esses conceitos sobre a ótica de Celso Furtado, eu acho muitíssimo importante, porque, na verdade, traz para a própria sociedade essa importância. Então, ele fala, é vontade política, mas é vontade da população devidamente representada. Então, ele cria, como gestor, né, que é a sua pergunta, todos esse início, né, de gestão pública baseada já num pensamento, na maneira dele enxergar o mundo, né, o Brasil, a saída para esse Brasil, para essa refundação, né? Pois é, e até diria uma saída que caminha por uma entrada, né? Parece que é um pensamento muito endógeno. Então, como que a gente pensa soluções a partir dessa identidade que já é tão potente, tão diversa, tão rica,
E aí a gente traz aqui mais um comentário, mas eu queria trazer uma frase que eu encontrei dele, que eu achei muito interessante. Ele diz que só um economista imagina que um problema de economia é estritamente econômico, né? Sendo que a economia está aí, né? É claro que a gente hoje não vai aprofundar no lado economista, mas eu achei uma provocação dele muito interessante como economista, né, para trazer. Agora, sobre essa questão da cultura, juro que eu não estou trazendo só para a cultura, Simone, é a pergunta da Letícia Aparecida. Ela traz aqui uma questão que me fez lembrar também de uma passagem interessante do Celso ter conhecido o Sartre, né, o filósofo existencialista, que eu também tenho aí uma admiração pela escola existencialista. Aí a Letícia traz aqui a pergunta para a gente. Olá, foi tocado na questão existencial e identitária. O mercado explora muito essas nossas crises. Como associar produtos ao ser? Com que olhos Celso veria isso? Ele traria qual solução criativa? Então, acho que ela está falando aí um pouco desse olhar dele, de fato, para dentro, para a nossa própria cultura, e também com essa provocação aí do mercado, né? Então, professora Claudete, comenta um pouco para a gente aqui a pergunta da Letícia. Vamos lá. Letícia, olha só, você toca numa questão que envolve a questão existencial e os elementos identitários, né? Eu tenho a impressão de que o Celso Furtado trataria como economista que como um pensador com bases filosóficas, teóricas bastante consolidadas, né? Isso significa que os elementos de transformação da sociedade são também utilizados para se transformarem em relações econômicas. O que eu quero dizer é que o mercado ele segue muito as relações sociais, né? É um pouco o contrário, né? O chamava que era natural a exploração, né? O que ele vai dizer, talvez, é buscando a análise numa perspectiva de que é preciso olhar para esse contexto histórico que nós estamos vivendo. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei assim, olha, esse tema, trazer o Celso Furtado para o contexto que nós estamos vivendo é muito desafiador, porque ele está escrevendo num processo histórico ímpar na sociedade brasileira, que é a identificação, a ideia-força, né, de que o desenvolvimentismo está atrelado essencialmente à industrialização. Por isso que a superação da pobreza e do subdesenvolvimento é substituir as importações pelos produtos nacionais, né? Então, o que é feito no Brasil é bom, né? O problema é que, para isso, é preciso um planejamento estatal. É preciso a função do Estado muito mais forte, né? É como se o Estado fosse essencialmente voltado para um planejamento econômico com essas bases industriais. O que você está trazendo para nós, o pano de fundo, e aí você pode me dizer se é isso mesmo, né? É que esses elementos identitários na sociedade hoje traz novos atores, novos sujeitos sociais, né? É como se hoje é importante você criar produtos para as mulheres, para os negros,
para o movimento LGBT, não é isso? Então, esses elementos são elementos também que envolvem identidades de produção e também de consumo, né? Esse olhar é um olhar para além de uma visão de mundo conservador, de reacionária, né? Então significa conservar elementos, mas buscando porque o Celso Furtado era um senhor conservador, né, do seu tempo, mas ao mesmo tempo ele era um visionário de elementos que inclusive nós estamos vivendo hoje, né? E as memórias, as cartas, enfim, mostram isso. Eu não sei se eu respondi, eu vou pedir ajuda aí para Simone. Tá muito bonito essa troca, porque parece que as pessoas estão aqui com a gente mesmo. A Letícia respondeu exatamente agora, que foi nesse sentido mesmo, mas vou deixar aqui o gancho para Simone, se você, professora Simone, quer comentar mais um pouquinho sobre a questão. Eu quero comentar, a gente pensando se cabe na pergunta da Letícia, né? Mas uma coisa que Celso Furtado fala e que eu gosto muito é quando ele diz que a sociedade brasileira, né, precisa, vamos dizer assim, a elite brasileira com a classe popular, elas precisam, vamos dizer, se unir no sentido de se entenderem mais, né? Talvez não seja exatamente isso, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que há uma separação muito grande entre a elite e as classes mais populares, né? E que as elites, né, essa questão do consumo está baseado num consumo que é um consumo mimético, que a elite busca consumir, né, o que a Europa e Estados Unidos, por exemplo, a elite europeia e americana produzem. E que as classes populares ficam fora disso, né? Elas estão fora porque elas não têm condição. E que aí elas vivem, né? Vivem desenvolvendo a sua cultura, a sua maneira de ser, a sua maneira de fazer, inclusive a sua maneira de fazer cultura, arte, de enxergar o país. E que essa cultura mimética, que se esforça, né, para parecer o que não é, e que é a causa do nosso problema. Então, que a gente precisa rever isso e, vamos dizer assim, nos aproximarmos das classes populares. Tem um trecho que ele diz assim, recuperei para a gente, a crise que agora, né, isso lá, aflige o nosso povo não decorre apenas de amplo processo de reajustamento que se opera na economia mundial. Em grande medida, ela é a manifestação antecipada de um impasse que se apresentaria necessariamente em nossa sociedade, que pretende reproduzir, né, essa cultura material do capitalismo mais avançado, privando a grande maioria da população de bens e serviços essenciais. Ele está falando exatamente das bases das nossas escolhas. E esse distanciamento entre elite e povo será o traço característico do quadro cultural produzido pela modernização dependente. As elites voltam-se como que hipnotizadas para o centro de cultura europeia. Ele chega a dizer assim, ele fala que uma visita teatral de uma companhia europeia de teatro numa cidade do país pode ser um acontecimento cultural marcante na vida de uma geração. Eu não vou falar nada se a gente lembrar o fantasma da ópera, né? Enfim, o que a gente teve. O povo era reduzido a uma referência negativa. Símbolo de atraso ignorado das elites, esse povo segue seu próprio curso, né? Reforçando sua autonomia criativa e diferenciando-se regionalmente. Então, quando eu penso, né, que essa pergunta da questão das identidades, falta uma identidade legitimamente brasileira. Daí volta, quem somos nós? Que nós queremos. E aí sim, juntar essa vontade popular, né, com a vontade política, o desejo de se fazer. Vocês acham que soma um pouco aí a essa... Com certeza, e me trouxe aqui o gancho do que eu queria aprofundar sobre a experiência
dele com o Sartre, né, de ter escrito uma edição da revista do Sartre na França sobre o Brasil, né? Então dá para ver como na própria prática dele ele realmente invertia essa lógica, né? Não estava só interessado em importar essas experiências, mas sim em como ampliar essa visão que ele pôde ter ao longo de tantas experiências aqui no país e fora, né? Eu quero trazer também agora a pergunta da Sônia Maria, que diz assim: o que dizer sobre o desenvolvimento histórico-cultural para Celso Furtado? É tudo isso aqui que a gente está falando, né? Mas é uma chance de vocês trazerem aí mais algum gancho que seja importante. Professora Claudete, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse tema? Você poderia repetir que eu não... Sim. Ela pede para a gente comentar sobre o desenvolvimento histórico-cultural para Celso Furtado. O desenvolvimento histórico, ele é um recurso, né, metodológico. Então, assim, é como se... Eu costumo, inclusive, citar Celso Furtado, as primeiras partes da formação econômica na verdade, uma aula de história, né? Então, por exemplo, quando a professora Rosa, né, na primeira parte da palestra de hoje, chamou atenção à multidisciplinaridade do pensamento do Celso Furtado, é exatamente porque ele pode ser lido em qualquer área do conhecimento, né? Não necessariamente na administração pública. Então, o histórico, no ponto de vista cultural, não é isso? Né? O processo histórico está relacionado a essa a necessidade de você sempre ter o elemento concreto histórico, né? Para servir de base para suas análises, para suas transformações. Então, do ponto de vista cultural, né, ele vai fazer as análises das formas originárias de cada país, né? Então, ele busca a origem, ou seja, o que ele está querendo conversar com a gente é dizer o seguinte: por que nós somos assim, né? Nós estamos falando qual é a nossa identidade. Por que a gente está fazendo essa pergunta? A gente tem que voltar ao passado, aos elementos históricos, culturais do passado, né? Da nossa formação cultural, social, né? E as respostas, muitas vezes, está relacionada, né? Todas elas, nas formas econômicas de se organizar a vida social. Por isso que eu estou puxando sempre a discussão sobre a formação econômica, exatamente para desafiar, inclusive, a analisar o nosso presente. Porque existe um aspecto de análise de tendências já projetadas nas análises do Celso Furtado, com a substituição das importações, com os elementos de uma política desenvolvimentista, de uma estruturação de uma sociedade que, se não tivesse uma atuação forte do Estado, se o Estado brasileiro não fosse presente na dinâmica social, a tendência era uma estrutura, um desemprego estrutural, por exemplo, né? Por isso que na outra fala eu chamei atenção a esse caráter visionário, porque quando nós temos essa perspectiva, esse conhecimento histórico, esses elementos que nos reportam a uma visão mais ampliada da nossa realidade, literatura, os elementos culturais, os elementos sociais, históricos, nos permitem projetar o futuro, né? Então, ele já estava identificando, e ele faleceu em 2004, né? Aquilo que vai se consolidar em 2008, que é uma grande
crise, né? Uma crise desse modelo, né, de produção e de consumo que a Simone chamou atenção, inclusive na outra fala. Sim, sim. Bom, a Letícia agradece aqui a resposta, ela disse que esclareceu bastante, fez pensar sobre muitas coisas, expandiu os horizontes. Eu queria, a partir dessa Aline, fala... eu queria complementar mais um pouco. Por favor, desculpa, Simone, desculpa, eu tô com uma coisinha aqui na ponta da língua, mas eu vou guardar. Né, professora? Isso por eu favor. Acho que, por favor. E a Sônia é minha aluna, né? Então, assim, a Rosa fala assim numa fala dela, que ela fala assim, que eu até notei aqui, tá aqui na minha frente, o crescimento só se torna desenvolvimento, e a Claudete fala isso também, quando há um projeto social. Uhum. Então, e ela fala que ele fala isso nos últimos dias de vida dele, né? O desenvolvimento, a gente precisa entender que nunca foi para Celso Furtado um problema exclusivamente econômico, né? E a gente já falou isso. Aliás, é contra essa visão que ele realizou grande parte do empreendimento intelectual dele. O pano de fundo da teoria do desenvolvimento ou subdesenvolvimento, né, está no debate de uma natureza epistemológica acerca dos modos de apreensão do fenômeno econômico. No Mito do Desenvolvimento, né, que é um livro dele, ele assevera, ele garante que toda escolha no campo da economia resulta de reflexões com projeções no tempo, isto é, num projeto político do que se quer. São escolhas, né? Então, no tempo, porque depende de uma série de fatores do contexto vivido. Então, ele propõe a pensar esse desenvolvimento a partir não apenas das questões econômicas, mas sociais também, como a gente tem visto, e a cultura como uma parte, como um pilar desse desenvolvimento. Para ele, o desenvolvimento é a própria capacidade para criar soluções originais aos problemas específicos de uma sociedade, que é um conceito com viés nacionalista, né, e que valoriza a força da cultura, que é isso que a professora Claudete já falou, e de seus agentes em sua dimensão criativa e potente. E aí eu vou trazer a sardinha para o setor cultural, né, gente, que é o que trazendo o setor cultural para o centro dos debates. Não tratando a cultura como algo diferente do povo, como eu já disse em falas anteriores, mas como detentor desse conhecimento, detentor dessa riqueza, inclusive as periferias, que a gente trata tanto como o lugar da ausência, mas como sendo o lugar da presença, né? Da ausência do Estado, da ausência de recursos, mas de uma presença, de uma cultura, de um modo de vida, de solidariedade, de valores que seriam importantes, inclusive, para a nossa elite. Eu penso. Sim, sim. E sobre essa gênese aí de toda essa construção ou desconstrução econômica que traz até hoje esses impactos, né, de subdesenvolvimento, de muita desigualdade social, impossível a gente não comentar sobre a questão da escravidão no Brasil, não é? Que foi tão marcante e que, não sei se eu vou exagerar muito, eu peço professora Simone que me ajude, mas me parece um pouco... é melhor para isso que eu, hein? Vamos ver. Vocês duas poderão me ajudar nessa reflexão que surgiu aqui. Hoje a gente está falando muito, está muito aí na moda, é um termo que está surgindo, e agora eu vou trazer um pouco da minha vivência de hoje, é a questão do empreendedorismo, não é? Como uma grande solução, como um grande caminho para um desenvolvimento econômico, até regional, e isso tem sim os seus impactos positivos, no sentido de ser algo de dentro, algo que pode até se conectar com a fala do Celso Furtado. Por outro lado, remete muitas vezes a uma situação de precarização, não é? Então, quando eu tenho aí uma abolição da escravatura que não cria condições para que essas pessoas tenham ali o seu sustento, tenham a sua forma de sobrevivência digna, eu crio
posso dizer, acredito, um grande mercado de empreendedores, né, que estão ali numa situação difícil. E hoje, muitas vezes, eu vejo com muita angústia esse lugar de criar para as pessoas esse rótulo do empreendedorismo como algo que seja uma salvação. Então, como a gente sim pode aproveitar de possibilidades, de sim olhar para si, para as identidades do país, para as identidades culturais, mas não cair no lugar de deixar a participação popular, a vontade política e a busca por direitos sociais de lado, que também que marcam muito mais essa fala até que vocês se reforçam hoje. Não sei, eu me empolguei. Fez sentido, professora Claudete? Se não fizer, me ajuda. Não, tem muito sentido, sim, o que você está colocando, até porque a noção de empreendedorismo que eu conheço e que você puxa, se a gente quiser puxar de Celso Furtado, talvez seja a veia dele meio que de Schumpeter, né? O Schumpeter tem um texto clássico que é O Empreendedor. Então ele nos remete à ideia de que a salvação do capitalismo, ele vai fazer, a gente vai superar o capitalismo com o empreendedorismo. Schumpeter fala isso. Mas qual é o empreendedor? É quando o voltar-se para uma questão moral, né? E uma questão de uma relação daquele burguês, da burguesia primeira, né? Que é os servos, a história ali da Revolução Industrial, né? E que você tem ali aquele burguês se transformando em classe social dominante. Então ele chama a atenção assim, de, olha, só é possível o empreendedor agir se ele tiver aquela ideologia primeira, que quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então, quando a gente remete à noção de empreendedor, a gente tem que voltar todo esse processo histórico, nosso professor de história, né, geral, que vai nos remeter às revoluções burguesas, à Revolução Francesa. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, voltando aí à nossa reflexão aqui com o Celso Furtado, vou pegar minha cola, que é o Celso Furtado mesmo, né? Que ele está vivendo num contexto de uma polarização. A gente está falando muito de polarização hoje. Ele também vivia uma polarização entre os desenvolvimentistas de um lado e os monetaristas do outro, né? Ou seja, os desenvolvimentistas era aquele empresariado que queria o desenvolvimento da Fiesp, por exemplo, Roberto Simonsen. E do outro lado era o que ligado ao comércio, que é o Eugênio Boudin. Por que eu quero chamar... Aqui é minha cola, tá? Que eu tive que tomar isso aqui. O que eu quero chamar a atenção a isso é de que essa polarização era para frear, ou seja, para atenuar o poder das oligarquias agrárias, né? Ou seja, agrário-exportadora. Então, hoje a gente está vivendo um contexto em que, após a ditadura militar, e o Celso Furtado, ele é resultado, a sua obra, de uma reflexão sobre o Brasil e a América Latina ímpar, num contexto de exílio. Então, quando ele volta buscando essa dinâmica desenvolvimentista. E o que ocorre no mundo? O neoliberalismo e a implantação de políticas de aberturas econômicas fortemente marcadas por, inclusive, com uma robotização, com uma mecanização, uma reestruturação produtiva. O que eu quero chamar a atenção é de que essa noção de desenvolvimentismo do Celso Furtado, para muita gente, e por isso que eu estou muito contente em estar aqui com vocês, é extremamente anacrônica, né? Existem muitas bibliografias
artigos e debates sobre o anacronismo de Celso Furtado. Não vale mais a pena, né? No entanto, o que se refere, o que se volta é esse elemento da criatividade, né, que nós estamos debatendo aqui, que está presente em Celso Furtado e que eu chamei a atenção, a professora Simone também, mas o que eu chamei a atenção é o fato de que a criatividade de Celso Furtado, que eu não sou aí a especialista, que é a Simone, mas o que destaca-se é exatamente a capacidade que ele teve, quando vocês lerem profusamente a obra dele, né, vocês vão encontrar ali a união, a junção de temas, de autores, de metodologias diferentes. Então não é somente uma visão, né? Ele é amplo e ele pode ser aplicado de uma forma empreendedora, de uma atividade empreendedora, com busca de uma identidade nacional, né? Para o contexto do século XXI. E eu acho que isso é um desafio bastante grande para o contexto que nós estamos vivendo. E essencial para a formação da classe administradora aqui. Exatamente, os alunos aqui, os futuros administradores, têm aí essa provocação criada por vocês aqui, como pensar esse empreendedorismo, como pensar a criatividade. Professora Simone, você gostaria de complementar? Nossa, eu acho esse tema super delicado, né, Aline? Né, professora Claudete? Difícil porque, assim, Celso Furtado, como um gestor público, eu penso que ele pensaria sobre o empreendedorismo e como isso que a professora Claudete falou, um sistema de valores, mas não preocupar o que o Estado não consegue chegar, né? Porque hoje a gente tem uma realidade do empreendedorismo, é muito triste, quase que uma romantização do empreendedorismo. É como se todo mundo, não consegue emprego, vai para o empreendedorismo. Quer dizer, quem não consegue trabalho da maneira que pensou, que estabeleceu, por falta de pleno emprego, por falta de opções, né? E vai para o empreendedorismo, há riscos que são terríveis, né? E a gente vê pelos dados do Sebrae, né, que grande parte das empresas, mais de 70%, morrem nos primeiros 3 anos. Quer dizer, isso é um dado gravíssimo, seríssimo. Então, eu acho que pensar em empreendedorismo em Celso Furtado seria pensar em políticas públicas, né, em vontade política, né, vamos usar o termo dele, e uma ação popular no sentido de criação, talvez, de redes, de pensar o que é importante para a comunidade, trazendo desenvolvimento para comunidades, e como eu disse, a gente tem visto isso, e a gente aí não tem acúmulo, mas tem dignidade, não tem excedente, né, Aline, que é esse excedente que a grande empresa vai ter, mas tem uma qualidade de vida, mas tem trabalho e renda para as pessoas, né, que eu acho que aí está a dignidade. Então, eu acho que é esse pensamento que deve passar por aí, né? Ser costurado por aí, com um desejo, e que, como eu falei no anterior, na primeira fala, esse seminário a gente vai trazer, né? Hoje eu imagino que os alunos estão assustados, nossa, mas quanta pesado, né? Do ponto de vista assim, teórico, da construção, mas é para entender um pouquinho, porque a partir dos outros dias a gente vai ter vivências de pessoas que têm procurado pela ação da comunidade, pela mobilização social, da capacidade de pensar diferente dentro do modelo estabelecido, né? Porque, na verdade, esse capitalismo competitivo, neoliberal, enfim, ele não existiu sempre, né? Embora seja essa luta, esse dilema social, essa ambiguidade o tempo todo. Mas que a gente tem a oportunidade de construir e reconstruir, né? Fazer as experiências e desfazer e fazer outras, e ter outras propostas. Então, o que eu penso de Celso Furtado é nisso, nesse sentido.
Porque o empreendedorismo que romantiza, né, no programa de uma televisão nacional, de grande visibilidade nacional, falar como que pode vender pé de galinha, porque é bom, porque tem colágeno, isso é inadmissível para mim, isso é sinal de que falta pensar, de que falta pensar o país, de que falta entender quem somos nós, o que nós queremos, porque nós queremos e nós podemos, né? Mas há que haver uma outra visão, e que envolve setor público e setor privado, né? O privado, estou dizendo da sociedade, né? A sociedade organizada, mobilizada, se entendendo, dialogando em suas diferenças, em sua diversidade, né? Porque ele já enxerga isso, né? Celso Furtado, enfim, são termos que ele usa assim, para redução da desigualdade, ele fala muito na questão da homogeneização, que não é a homogeneização, mas sim o respeito das diferenças, né? A partir de estarmos no mesmo nível, falando de posições iguais, né? Sem estar um em cima e outro muito embaixo. Então, acho que pensar o empreendedorismo seria mais ou menos isso aí. Boas inspirações, os administradores têm muito trabalho a fazer. Vamos, administradores. Eu quero fazer agora um convite à Mariana. Mariana quer fazer uma colocação. Venha para a conversa, Mariana. Sim, professora Simone, assim, com tudo que já foi dito, tal, mas em relação à administração, eu queria saber qual a opinião da senhora em relação ao Celso Furtado como gestor. Olha que interessante, obrigada, Mariana. É uma pergunta interessante. Eu penso assim, que o que eu vi de Celso Furtado, ele tem ele nos deixa uma herança como gestor e como um intelectual, né, sobretudo. A gestão pública, ela é cheia de percalços, né, gente? Ela é difícil, ela não é fácil. E Celso, vou falar um pouquinho dele da cultura, né, que eu já comecei falando. E eu acho que ele deixa um legado muito importante. Então, assim, não tenho intenção, quem sou eu para avaliar Celso Furtado, né? Mas, assim, ele deixa um legado importante para nós, enquanto gestores públicos, né? De pensar o Brasil a partir desses pilares, né? Que ele pensa, que é tendo um ambiente democrático, que é valorizando a pluralidade de ideias, né? Eu acho que esses valores que ele implementa, tendo a criatividade, me ajuda, Aline, criatividade, que é a amálgama de tudo juntamente com a democracia, a participação popular, vou colar aqui, gente, peraí, que eu vou chegar. A sustentabilidade, não sei se estou colando certo, né? Porque às vezes a gente... A participação popular, a liberdade de expressão, ao fomento ao pluralismo e a democracia e a criatividade. Esses 5 pilares, que ele chama de um sistema de valor, na verdade, que deve reger tudo, já me parece desafiador o suficiente e isso é adaptável ao longo no tempo, no espaço, que é o que ele fala, né? Em cada tempo a gente pensar o que é pluralismo naquele tempo, o que é liberdade de expressão naquele momento, como que a democracia garante essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento, porque em ambientes autoritários não se desenvolve, né? Se a gente não abre para o diálogo, para a escuta, o gestor público não funciona, né? Que gestor público que não quer nem saber com o que acontece com a população, com o seu entorno, com a sua proximidade, enfim, com a diversidade que tem ali. Então, assim, a obra de Celso Furtado é fantástica e cada dia mais, Claudete, a gente vê Celso Furtado sendo recuperado dentro da administração e muito para essa visão de desenvolvimento, tendo a cultura como um pilar de desenvolvimento, né? Até porque
o IBGE começou, né, não sei se 2008, a trazer os dados da cultura para o desenvolvimento do país, e aí traz, né, quanto ganham, quantas pessoas trabalham na cultura, o que isso movimenta, e isso é muito relevante. Então, e Celso Furtado trabalha com tudo isso, a questão da pesquisa, né, da ciência como embasadora de tudo, ele que as pesquisas que se iniciam em Belo Horizonte, né, gente, na Fundação João Pinheiro, com o José Aparecido lá, né, como secretário de Cultura. Então, assim, é um momento que o Brasil viveu muito especial, né, para a área da cultura. Então, ele deixa um legado. Muitas coisas não foram implementadas, Mariana, como a gente gostaria, porque o Brasil ele sofre de um problema de idas e vindas, né? Então, por exemplo, quando o Sarney cria o Ministério da Cultura, ele monta o Ministério, estrutura o Ministério, inicia um trabalho. Collor vem e acaba com o Ministério. Acaba o Ministério da Cultura. E aí, depois, vem de novo Fernando Henrique Cardoso, aí tem um outro Ministério da Cultura, já mudado. Aí vem Lula, Dilma, e agora a gente tem o fim do Ministério da Cultura de novo. Então, esse nosso atraso, isso vai causando um atraso para a gente, uma dificuldade de dar prosseguimento, porque não é ser absoluto, né? Celso Furtado não, ele deu uma base, mas a gente não consegue desenvolver em virtude dessas paralisações que a gente tem, dessas idas e vindas, que são muito ruins para o país, né, como um todo. Então, eu penso assim, que a gente aprende, observa e entende que a gente tem que evoluir, que a gente tem mesmo que ser criativo no nosso tempo, inovar no nosso tempo, com as nossas condições e as nossas dificuldades, que são outras. Mas o que ele deixa um legado importante da gente entender essa história que nos traz até aqui, como a professora Claudete falou. Então, eu penso que foi um grande administrador, um grande gestor também, né? E que consegue colocar em prática aquilo que ele fala, mas que daí a gente não consegue dar continuidade em virtude dessa série de coisas, né? É isso. Eu queria complementar uma questão seguinte, eu estava para preparar essa apresentação, eu me dei conta da quantidade de prêmios, né? E de não só atividades de gestão pública, mas também de diplomata, né? Da ONU, enfim, né? Então, é importante destacar esse elemento também, né? Não só de gestor, mas também de representante do Brasil em organismos internacionais e premiados, quase foi prêmio Nobel, né, da economia, não lembro o ano, mas... Celso Furtado tem eu penso mesmo, assim, que foi talvez um dos nossos intelectuais com maior reconhecimento e participação nas esferas governamentais do mundo ocidental, né, desse mundo ocidental. Primeiro que ele dá 15 anos de aula na Sorbonne, né, desconheço um intelectual que tenha ficado como professor titular da Sorbonne por 15 anos, né, e estudando e ensinando sobre a América Latina, né, sobre o Brasil, América Latina, e fazendo esse estudo. E eu falo que quando a gente está fora, a gente tem outra visão de dentro, né? A gente volta diferente. E a professora Claudete lembrou, o Celso Furtado, ele participa, a Rosa falou, com o Prebisch, mas ele inicia o estuda com a Amartya Sen, pensando num mecanismo de trazer para dentro do estudo da economia, né, do desenvolvimento, questões sociais, dados sociais, né, uma referência social e não somente financeira. A Amartya Sen auxilia, né, ele ganha o Prêmio Nobel em 88, a Amartya Sen, e posteriormente ele auxilia esse paquistanês que ganhou o prêmio, que criou o IDH, né? Então, assim, Celso Furtado que o IDH é o quê?
O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é nada mais que a questão econômica sendo tratada do ponto de vista social, porque não adianta ter um PIB altíssimo e IDH baixíssimo, né? E a gente já consegue regionalizar o país, inclusive, o nosso Brasil, pelo IDH, não é verdade? A gente bate o olho numa cidade como São Paulo e a gente já vê o IDH dos centros, dos bairros mais centrais e dos bairros periféricos. Então, a desigualdade fica escancarada. Então, cada gestor público já tem dados que nós não tínhamos para trabalhar essa questão do desenvolvimento e da desigualdade, que são problemas nossos que não são de hoje, não é? Problemas nossos que não são de hoje, mas que a gente não fecha os olhos, que a gente está atento. Eu queria, acho que a gente está caminhando aqui para o final, né? Estamos chegando a 2 horas, por mais que o papo fique bom. Tem toda uma semana aí de evento, de conversa para vir, então eu quero parabenizar mais uma vez o Instituto Federal de São Paulo por essa realização. Quero agradecer aqui ao convite, foi uma experiência muito boa de estar com vocês. E quero saber se vocês gostariam de fazer uma fala de encerramento, professora Claudete, professora Simone, Mariana, para a gente se despedir aqui do nosso público. Acho que eu quero sim, eu quero agradecer, né, imensamente essa oportunidade, foi um momento muito prazeroso, né, amistoso aqui de debate e também muito importante porque me ocorre aqui o seguinte, né, quem nasceu no ano 2000 hoje tem 21 anos, né, possivelmente está aí se formando no Instituto Federal, né, começando pelo menos ali atuar, enfim, ou em outras universidades, sei lá. E aí, qual é o nosso papel, né? Esse exercício, né? De fazer ali da criatividade que a gente está falando aqui, o exercício de também conhecer autores que pensaram o Brasil, né? Porque nós falamos muito do neoliberalismo, de políticas públicas, a gente tem que chamar a atenção que dependendo das políticas neoliberais, elas não aceitam políticas públicas, né? São políticas que simplesmente, como a Simone colocou, destroçam ali a área da cultura. Simplesmente acabam com a cultura porque não é o interesse da política neoliberal ou da atuação do neoliberalismo de uma forma macro, que aí a gente volta-se para o método de análise do Celso Furtado, que é um pouco essa noção macro, né, para a gente olhar para o nosso espaço mais particular. Aí no particular, no Brasil, na nossa região, na nossa cidade, na nossa prefeitura, muitas vezes isso se manifesta, né? Então chama atenção a esse papel de que o conhecimento, a formação, né? E a Simone, quando estava falando, me fez lembrar uma fala do Plínio de Arruda Sampaio, né? O pai, né? O que a gente chama Plinião, né? Que tem um Plininho, que também é economista, que ele dizia da necessidade de diminuir a distância entre a classe popular e a elite, né? Esse é o processo civilizatório que o Brasil ainda precisa conquistar, né? Está ainda num processo civilizatório para diminuir essa distância. Infelizmente, a gente tem pessoas em estado de pobreza, e eu nem pensei que a gente pudesse ainda debater a insegurança alimentar no Brasil. A primeira fala aqui foi sobre Josué de Castro, né? Então é preciso, inclusive, ler Josué de Castro também para entender um pouco o Brasil. Então, novamente eu agradeço e vamos adiante nessa semana maravilhosa que vocês organizaram. Parabéns. Obrigada, professora Claudete. Simone,
Ai, gente, eu Você só nos quero diz agradecer. para a gente conseguir agora acalmar o coraçãozinho? É? Eu quero agradecer imensamente, viu, a professora Claudete, que esteve com a gente, assim, muitíssimo obrigada. Nossa proposta era essa, né? Eram duas não economistas, né, discutindo o pensador, mas antes de tudo, né, esse intelectual que pensa o Brasil e que contribui com o Brasil enormemente. E agradecer a Aline, né, a Aline que tem uma postura tão firme, tão participativa, tão de amalgamar esse grupo da cultura aqui da região e que hoje se dispôs também a vir conversar com a gente. Mariana, que está desde o primeiro semestre trabalhando no evento, pensando, planejando, e agora Aí. a gente realizando, né, Mariana? Isso é muito bom. Muito bom. E eu penso que é isso mesmo, esses espaços de encontro são esses espaços do fortalecimento, né? Da gente repensar, refletir, da gente pensar, refletir sobre tudo isso, né? Sobre o que a gente quer, quem somos nós, como a gente pode se encontrar diante de tantas essas, enfim, nesse momento, nesse tempo, que é um tempo desafiador. Como a professora Claudete falou, quando a gente pensa em segurança alimentar, né, esses dias eu estava comentando com os alunos dentro de sala de aula sobre isso, a gente pensa que a gente tem 50% da população brasileira hoje em segurança alimentar, isso é inadmissível, né? Que é quando a pessoa já começa a escolher o que ela vai comer para conseguir chegar com esse salário até o final do mês. E isso é muito triste, né? Então, e aí, como pensar numa mudança de sociedade, numa reestruturação a partir de bases mais justas, né? Trabalhando por uma justiça, porque não é aumentar a justiça, mas é considerar que ela não há, né? E que, de fato, as elites, enquanto comprarem os carrinhos de bebê, vão engravidar e fazer as compras fora do Brasil, estudarem seus filhos fora, a gente não vai melhorar. Porque a nossa vida é aqui, a nossa vida é vivida no Brasil. E precisa ser para que a gente possa fazer esse país desenvolver em outras bases, né? Como diz, não crescer, mas desenvolver, né? Tendo esse projeto social e esses valores morais. Aí eu vou terminar, fui ver aqui uma frase do Stuart Mill que fala assim: a sociedade poderia remediar seu funcionamento dessa mão invisível desse mercado, né? Dessa natural, né? Impondo seus valores morais, né? Então a gente resgatar valores morais a isso que a gente acha que é natural, né? Quer dizer, que nós sabemos que não é, mas que é tratado como se fosse. E a gente tendo condição de assumir isso. Eu agradeço imensamente, professora Claudete, muito obrigada, Aline e Mariana, e que a gente tenha uma ótima semana, que vocês possam participar de todo o resto. Vocês estão muito bem-vindos todos os outros dias, que são dias que a gente vai estar com uma turma maravilhosa, diversificada, uma mistura, né? Tem gente, enfim, gente do Brasil inteiro. Sejam bem-vindos e uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Mariana, boa noite. Falar alguma coisa? Quero agradecer a Claudete, a Aline, por estarem aqui com a gente, dedicarem um pouquinho do tempo de vocês para estar passando conhecimento para a gente. Foi muito bom, foi muito agradável. Estou muito contente. Que bom. Que bom, Mariana trabalhou tanto, muito bom estar contente. Vou reforçar aqui, a semana continua. Quem tiver interesse em receber certificado, é só entrar aqui no site do Instituto Federal de São Paulo e fazer inscrição. Tem muita conversa boa para vir. E acho que a gente mais abriu as perguntas do que respondeu, isso é muito bom, né? Fica aí a provocação de pensarmos por conta própria, ultrapassarmos certos limites, assumirmos as responsabilidades. E como a Simone, antes de entrar no assunto do Celso Furtado, sempre me diz, que somos nós? Ficamos aí com essa pergunta no ar para vocês. Boa noite, agradeço a todos. Continuamos aqui na semana. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.